Alô, amigos pioneiros de Palmas, voltamos com o nosso programa Entre Fatos e Fotos, depois de uma longa espera nas nossas férias. E desta feita, nós temos um senhor pioneiro de Palmas, contando a sua história, desde quase a sua adolescência até hoje. Estamos aqui com a presença do nosso amigo Beto Lima. Que prazer, Beto, ter você aqui. Boa tarde, Tênis. Boa tarde aos telespectadores da TV Graciosa. A honra é minha, né? Seu programa tem relatado aí as histórias dos pioneiros da nossa cidade e eu me sinto honrado de poder também estar aqui junto com os telespectadores contando a minha história. Beto, nós sabemos que você tem um passado longo, que não é só Palmas. Tudo começou em Goiânia, quando você fez a sua faculdade. Seu pai já estava aqui com a sua mãe, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tua infância, sobre a adolescência. Quem foi Betinho? Na época você era Betinho. Quem foi Betinho nessa época? Na verdade, Tênis, acho que ainda posso continuar sendo Betinho, né? Porque eu sou baixinho, tenho 1,65 m só, então não tem jeito de ser o Betão. Mas eu nasci em Goiânia em 1972 e estudei primeiro num colégio chamado Educandário Dentinho de Leite, depois no Colégio Marista e depois no Colégio Pré-Médico lá em Goiânia, um colégio na época muito renomado. E aos 14 anos eu tive a oportunidade de ser menor auxiliar de serviços gerais do Banco do Brasil. Aí eu fiz uma pausa na minha vida em Goiânia e fui a Brasília. Na verdade, houve um concurso lá, uma seleção lá em Brasília, e a matéria do concurso era matemática e português de quinta, sexta série, mais teste psicotécnico. E como com 14 anos eu já fazia segundo grau, eu sempre fui um pouco adiantado nos estudos, eu passei em primeiro lugar. E o banco alocou os menores nas repartições de acordo com a sua classificação. Então eu tive a honra de ser menor auxiliar do então presidente do Banco do Brasil, Dr. Camilo Calazans de Magalhães, que foi para mim assim, uma experiência única. Eu sou muito grato ao Banco do Brasil, aprendi muito e eu amava o banco e depois segui carreira no banco, até os 24 anos de idade. E depois eu retornei a Goiânia, eu consegui, como eu estava ali onde as decisões aconteciam no banco, né? Eu consegui minha transferência para Goiânia e fui trabalhar na agência, voltei para minha terra aos 16 anos e lá tive a oportunidade de ingressar em engenharia civil. Eu não fiz faculdade federal porque até um paradoxo, né? A federal, como eu trabalhava, eu não tive a oportunidade de fazer federal, porque engenharia na federal era de manhã e à tarde. Aí não teria tempo de eu trabalhar no banco, e eu não queria largar o Banco do Brasil. Então eu fiz a opção de fazer engenharia na Universidade Católica, porque as aulas eram de manhã e à noite, e à tarde eu poderia trabalhar no banco. Eu segui trabalhando no banco. E depois eu passei no concurso interno, entre fazendo a faculdade e trabalhando no banco, eu passei no concurso interno do Banco do Brasil, me tornei funcionário de carreira. E depois de formado, eu pedi transferência do banco para Palmas. E foi onde eu comecei a minha vida em Palmas, trabalhando no Banco do Brasil e também trabalhando com a área da engenharia. Mas me fala um pouquinho mais sobre a tua infância, com relação a teus pais, a tua mãe, como é que foi isso? Só tenho boas recordações da minha infância, assim. Eu acho que a vida de qualquer um, a melhor parte da vida é a infância, né? Que é onde você está sempre rodeado de muito amor. Eu tenho uma mãe muito amorosa, realmente um presente de Deus, uma mãe muito carinhosa, muito atenciosa e que foi uma super mãe. A opção, minha mãe deixou as atividades profissionais para se dedicar aos filhos. Ela tem 3 filhos, eu sou o caçula, tenho mais 2 irmãos, o mais velho que é engenheiro, formou junto comigo, e tem um outro que é médico, é cirurgião cardíaco. E minha mãe, a opção de vida dela foi pelos filhos. Então ela se dedicava muito a gente, ela estava sempre presente, aquela mãe que levantava
de madrugada para ir buscar a gente em festinha, tudo, ela levava, ela buscava, ela estava sempre muito. E meu pai sempre trilhou muitos caminhos da política. Então meu pai não era muito presente, mas era um pai amoroso, um pai conselheiro, um pai que sempre estava ali nos momentos decisivos de sua vida, mas não tão presente quanto a minha mãe pelas próprias atribuições que ele tinha, porque ele era político, então ele sempre estava às vezes muito ausente de casa. Mas nos momentos em que se fez necessário, ele sempre esteve presente, nos orientando, nos auxiliando. Mas aí, o nosso Adjair de Lima veio para Palmas. Você ficou lá, em Goiânia, com Sim. sua mãe. Como é que foi essa separação dele ter vindo para cá? Papai, ele era consultor de uma empresa em Brasília e ele recebeu o convite do então candidato, do deputado então candidato Siqueira Campos, para que ajudasse ele na construção do plano de governo, para que ele pudesse se candidatar. Na verdade, ele era candidato, e meu pai foi montar o plano, ajudar ele a montagem do plano de governo, para ele se candidatar em 1988, né? E com a vitória dele, ele convidou meu pai para vir ser secretário de interior. E aí meu pai veio para Miracema, então, capital provisória, e participou de todo o processo de implantação de Palmas, e está aqui desde o primeiro dia. Nós vamos continuar com essa história, porque eu quero saber mais sobre a Adjair no próximo bloco. Vamos aos nossos comerciais.